Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Fabulae Tradiciones, onde falamos de lendas, mitos, tradições e outros contos de fadas. Hoje vou-vos levar até Alenquer. Alenquer, terra de rainhas. Para quem não conhece, fica muito perto de Lisboa, pertence ainda ao distrito e tem histórias, como a minha avó dizia, o arco da velha, daquelas que não lembra a ninguém. O que é bom para nós porque iremos lá várias vezes. Entretanto, estive a decidir qual seria a melhor história para começarmos ali em Alenquer. E a verdade é que há um personagem histórico que me é bastante querido, um dos maiores humanistas portugueses, que nasceu lá e, segundo a lenda, lá terá sido assassinado. Ou não? E é isso que nós vamos à procura. No Museu das Vítimas da Inquisição e de Damião de Góis, que é a personagem a qual iremos hoje em busca até Alenquer, existe um livro realizado por uns quantos historiadores, antropólogos e arqueólogos que tentaram descobrir exatamente onde estava o corpo de Damião de Góis, porque aquele que haveria sido levantado por Hipólito Cabasso nos anos 40 do século passado, supõe-se que não fosse afinal Damião de Góis. No entanto, todos sabemos que há a tradição do povo, e a tradição do povo nem sempre é mentira. E aqui misturamos a lenda com a realidade. Por isso, vamos até lá, vamos ver o que nos espera. Vamos? Venham lá comigo então. Bom dia a todos. Conforme combinado, vamos atrás da história de Damião de Góis. Vamos descobrir até que ponto o assassinato de Damião terá sido ou não verdade. No entanto, vamos começar pela realidade histórica, por aquilo que os antropólogos, os arqueólogos, os historiadores investigaram e encontraram. Depois sim, vamos ouvir a voz do povo. Vamos perceber há quanto tempo se fala acerca da voz de Damião e porquê. Porquê é que se diz que ele terá sido assassinado? Porquê é que Damião é tão querido para esta terra? É isso que vamos descobrir nesta maravilhosa vila de Alenquer, que vale a pena conhecer e que podem crer que no futuro voltaremos aqui mais vezes. O sol está a nascer, vamos começar bem cedinho. Portanto, prontos? Vamos lá então. Desde pelo menos 1603 que se especula sobre como terá realmente morrido Damião de Góis. A informação escrita é quase nenhuma, e na impossibilidade de obter essa informação de outra forma, realizou-se um novo levantamento de ossadas na Igreja da Várzea, aqui em Alenquer. Nos anos 40, quando Hipólito Cabasso esteve presente na abertura do túmulo de Damião de Góis, apenas já a uma profundidade considerável e com outros corpos por cima, chegou aquilo à conclusão que poderia ser o último corpo, o do humanista. A verdade é que nos dias de hoje temos ao dispor de nós arqueólogos uma série de equipamentos que permitem chegar a conclusões mais concretas. Foi o que fez uma equipa no início do século XXI. Decidiram estudar as ossadas encontradas por Hipólito Cabasso e, depois de muitos testes realizados de várias formas, descobriram sim que se tratava de outro indivíduo homem, provavelmente do mesmo período histórico, mas que teria cerca de menos de 10 anos de idade do que Damião de Góis. Foram feitas novas escavações e, percebendo que devido ao movimento de terras era possível que Hipólito tivesse aberto sem querer um túmulo ao lado, visto que a placa da sepultura de Damião teria saído do sítio, encontraram ossadas que neste estudo já se encontram comprovadas que seriam de Damião, enterrado com uma simples camisa de dormir e envolto num pano. Apenas isso, nada mais. Aqui temos outra dúvida para resolver. Porquê? Porquê só isso? Estamos no centro histórico de Alenquer, aqui entre o antigo areal
e a Vila Alta viveria algures Damião de Góis. Com o processo que a Inquisição criou e após o auto de fé, todos os seus bens lhe foram confiscados. Portanto, é um pouco difícil, 400 e tal anos depois, chegar à conclusão exatamente qual era o local onde ele viveria. E aqui temos o exemplo de uma das questões que foram levantadas pela Inquisição para criar todo o processo contra ele. Porque estamos na zona da antiga judiaria e que seria um local muito próximo de onde a família de Damião de Góis teria a sua própria casa que Damião herdou dos pais e que terá vivido até perto dos 9 anos quando foi trabalhar para a corte, em Lisboa. Portanto, até essa altura Damião esteve aqui e confraternizou-se sempre, enquanto foi criança e depois já em adulto, às vezes que veio aqui, e sabe-se isso através de coisas que eles escreveram e que a própria Inquisição foi buscar como desculpa, que ele confraternizava com a comunidade judaica, teria alguns amigos judeus, independentemente dele ser ou não judeu, porque a própria Igreja Católica sabia que Damião era cristão, era católico e que ia constantemente à missa, portanto não haveria em termos religiosos fundamento. No entanto, sim, foi utilizado como meio de promover a criação por 2 vezes de um processo contra ele e que à segunda teve um resultado muito mais dramático, que é isso que vamos continuar à procura agora. Vamos lá então. Damião de Góis, nascido aqui nesta vila em 1502, era de uma família ilustre, apesar de não pertencer às primeiras do reino. À semelhança do seu pai e de alguns familiares seus antepassados, aos 9 anos de idade é chamado à corte para se tornar pajem de Dom Manuel I. Ali recebeu uma excelente educação. A partir dos 21 anos, a sua vida levou-o pela Europa fora, inicialmente como representante do rei de Portugal, onde conheceu personalidades da corrente humanista, a qual abraçou de coração. Porém, a inveja existe, desde sempre. Damião terá, desde pequeno, à semelhança da sua família, confraternizado com pessoas da comunidade judaica de Alenquer, provavelmente porque a sua própria casa seria muito perto do local da judiaria. Lá fora, conheceu homens como Lutero e Erasmo, considerados inimigos da Santa Sé e da Igreja Católica. Um dos seus livros foi inclusive proibido em Portugal pela Inquisição. Porém, sempre foi alguém de confiança do rei e de quem o representava. Por isso, foi convidado a regressar ao seu reino e a tornar-se guarda-mor da Torre do Tombo. Pediram-lhe também para escrever a crónica de Dom Manuel I, e tudo isto levou à tragédia. A inveja por parte de um jesuíta, Simão Rodrigues, ou o desprezo por parte de algumas famílias nobres que se sentiram difamadas na crónica que ele escreveu, mesmo sendo verdade, conseguiram que a Inquisição apresentasse um processo cujo auto de fé lhe retirou todos os bens e o condenou à prisão perpétua no Mosteiro da Batalha. Estamos junto à Igreja de São Pedro, a igreja onde estão sepultados os restos mortais de Damião de Góis, que foram para aqui transladados desde que a própria Igreja da Várzea, mandada construir por ele e onde ele mandou construir inclusive a sua própria sepultura, da sua esposa e dos seus descendentes, o facto de ter ficado degradada e neste momento ser um espaço museológico, foi decidido que ele viria descansar o resto da sua eternidade aqui perto, na Igreja de São Pedro, por cima de nós. Ora, já estivemos a falar da história, já falámos um pouco
do conhecimento adquirido ao longo das últimas décadas acerca de Damião de Góis, as possibilidades existentes, as contradições, e agora vamos passar à lenda. Vamos tentar perceber, afinal, talvez seja difícil dizer se é o povo que tem a certeza e que tem a verdade em si, ou se realmente são os cientistas. Os cientistas como os arqueólogos, os antropólogos, os historiadores que por aqui andaram a estudar e que vários relatos leram, relatos históricos existentes, alguns escritos pela própria mão de Damião de Góis. Portanto, até que ponto é que a realidade e a lenda se fundem? E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Pode ser? Vamos lá então. E agora damos voz ao povo de Alenquer. Damião terá morrido em 1574 e no seu assento de óbito quase nada está escrito. Não se sabe onde nem como morreu. Aqui diz que Damião foi assassinado, talvez em sua casa pelos próprios criados, visto que a família o abandonara. Talvez no regresso a casa numa estalagem de forma misteriosa, talvez por alguém da sua própria família que poderá ter utilizado os antigos túneis secretos de Alenquer para chegar à casa de Damião sem ser visto. Talvez mesmo. Vamos conhecer a Carolina Cabasso e ouvir qual era a hipótese dada por seu avô quando encontrou e teve contacto com quem ele julgava ser Damião de Góis. Ora, estamos aqui com a Carolina, em Alenquer, e vamos falar um bocadinho então da história de vida do avô dela e da sua ligação a Damião de Góis. Ora, Carolina, boa tarde. Olá. Para já, e obrigada por estar aqui connosco. Com todo o gosto. Então é assim, nós andamos à procura, neste momento, de tentar perceber se a lenda do Damião de Góis, em termos do assassino, obviamente nós conhecemos a história do Damião, sabemos o período da Inquisição e sabemos que realmente ele foi assassinado. O que é que não se sabe? É quem é que o terá assassinado. Pensa-se que possa ter sido os genros, não é? Ou a mãe da filha, ou de alguém. Mas como não há nada escrito, nós decidimos vir pesquisar. Então lembrámos da Carolina, porque lembrámos do seu avô, que era o Hipólito Cabasso. Exatamente, que foi o maior impulsionador da arqueologia aqui no concelho de Alenquer. E uma das pessoas no século passado que mais descobrimentos fez por aqui. E é ele que Alenquer, no fundo, deve uma série de conhecimentos ao longo de milhares de anos de história. Então temos aqui uma das suas descendentes. E vamos falar de um episódio muito interessante, porque o avô da Carolina esteve presente quando foi aberta a sepultura do Damião, certo? Teve. Então conta-nos lá. Tanto quanto eu sei, isto é tudo transmitido oralmente pela pessoa do meu pai, que já faleceu, e então ele contava-me que vieram cá dos monumentos nacionais e encontraram o primeiro corpo. O meu avô estava presente, pronto. E apareceu o primeiro corpo e o meu avô disse, não é esse, escavem mais. Os senhores escavaram mais e de facto encontraram outro corpo. Okay. E o meu avô disse, ainda não é esse. E eles escavaram mais. Isto repetiu-se não sei quantas vezes. Até que os senhores já me estavam a achar graça nenhuma. Imagina, pois é normal. Pronto. Mas entretanto lá chegou um que o meu avô disse, é esse. E porquê? Porque, segundo o meu pai contava, ouvido do pai dele, do meu avô, na época as pessoas eram envoltas num pano branco e eram colocadas moedas da época juntamente com o corpo. Pronto. E assim foi mais fácil de identificar. Exato. Depois, quer que eu conte a outra história? Nós queremos é ouvir a outra história mais engraçada, que é o que é que depois a seguir surgiu. Pronto. Entretanto, como havia dúvidas como é que o Damião de Góis tinha sido morto, o meu avô lá conseguiu uma licença para ter o crânio dele. Pronto.
E a determinada altura diz-me o meu pai, sabes, com um ar muito sério, porque ele tinha um bom sentido de humor, sabes que eu comi com o Damião de Góis à mesa? E eu disse assim, como? E depois ele começou-se a rir e então contou uma história. O meu avô era um bocado obcecado pela investigação. Pois. E então não largava o crânio do senhor para nada. Até à hora da refeição, ao lado da mesa e da cadeira dele, foi posta uma mesinha redonda pequenina onde estava o Damião de Góis, o crânio. Mesmo ao lado da mesa de jantar. Mesmo ao lado de todas as refeições. Meu pai teve N refeições com ele. Pronto. Esta é a história também que o meu pai me contava. Entretanto, o que é que o meu avô defendeu e a que conclusões é que ele chegou a partir de uma investigação que fez ao crânio dele? Pronto. Agora, romanceando. Sim. Pronto. Ele então teria sido morto por um genro, tinha caído para cima da lareira, daí ter aquela parte do crânio queimada. Ou seja, uma parte do crânio Estava surgiu queimada. Pronto. Ou seja, coitado do senhor foi assassinado. Pois, claro. Isso Pronto. historicamente Naquela está época provado. não é muito de estranhar. Não, claro que não. Pronto, pelos motivos que sabemos. Exatamente, e que nós vamos Pronto. agora à descoberta E também. dos contactos que ele Exatamente. tinha, fora de cá, isso tudo. Claro. Pronto, esta é a história que eu sei do Damião de Góis. Pronto, e a história que nos interessava neste momento vir conhecer. Pois. Pronto. Obrigada. Nada, Carolina. com todo o Voltamos a encontrar-nos, temos mais histórias Com para certeza. contar e até à próxima. Até à próxima. Obrigada. Obrigada. Terminamos a nossa aventura aqui, junto a Damião de Góis, um dos maiores humanistas portugueses e que à época, à semelhança de muita gente, foi difamado, foi acusado, foi injustiçado e sofreu pelas mãos da Inquisição e, no fundo, pelas mãos daqueles que quiseram culpá-lo, que quiseram fazer com que o processo todo fosse criado. E percebemos que, mais uma vez, é quase impossível saber a realidade acerca da sua morte. Onde terá morrido, como terá morrido, se foi ou não assassinado. Os tais túneis, os túneis de que falei, que existem em Alenquer, que um dia voltaremos a falar e que são facilmente usados para as pessoas circularem entre a Vila Alta e cá embaixo, a parte de baixo da vila, a parte do areal, junto ao rio. Portanto, na altura, esses túneis estariam, ao contrário de hoje em dia, abertos apenas a quem soubesse o segredo, portanto era muito fácil chegar-se, por exemplo, através de um deles, à casa de Damião de Góis. Isto se Damião tivesse realmente conseguido sair da prisão onde estava na batalha e ter voltado para Alenquer a quando da sua morte. Mas nada foi escrito, tudo foi escondido e acho que tudo continuará a ser escondido. Talvez um dia surja na Torre do Tombo ou em qualquer documento que seja encontrado a verdade acerca do que realmente aconteceu. Bem, estamos de regresso outra vez. Espero que tenham gostado da nossa aventura. Não foi fácil, fartar-nos trilhar caminho, muita informação e viemos ainda com a dúvida no ar. Será que foi assassinado? Será que não? Talvez um dia saibamos. Até lá, não se esqueçam. Subscrevam, ponham um gosto, partilhem, para que eu continue a dar-vos as melhores histórias, as nossas e as do mundo inteiro. Até à próxima e um bem-aja a todos.